Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, episódio de número 43. Pessoal, chegamos em 43 episódios, retomando essa temporada. É o segundo episódio dessa temporada. No começo do ano gravamos ali na Dinetec uma série de episódios e retomamos agora falando de diversos temas. Falamos no último episódio com o seu José Carminati acerca das possibilidades de culturas alternativas na Amazônia. E hoje um tema que não tem nada a ver com isso diretamente, mas que acaba impactando também a agronegócio, que foi o tema do último episódio. Hoje nós vamos falar aqui acerca do tarifaço do Donald Trump e os impactos, dessa tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros na nossa economia. E para falar sobre esse tema, nosso convidado de hoje para essa conversa já é conhecido aqui da casa, terceira vez que ele vem aqui, Evandro Dalmaso. Seja muito bem-vindo, Evandro. Já vou passar a palavra para você se apresentar, mas contextualizando, vocês que seguem a gente ou que são aqui da região sabem que o Evandro é produtor rural, é vereador eleito aqui na nossa cidade, um dos vereadores mais votados na nossa cidade, mas nós vamos tentar hoje não falar das polêmicas locais. Talvez eu não consiga me segurar e pergunte uma coisa ou outra, mas estou te trazendo aqui hoje pela sua expertise em economia, em geopolítica, que é muito importante, né, Evandro? E acredito que a gente tem muita coisa para falar aí. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Fala, Bruno, tô bem demais, O que me leva assim a estar atento também nessa geopolítica e macroeconomia é que eu trabalho com o BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então eu preciso estar antenado até mesmo para os meus clientes, a qual operam ali, porque na verdade mexe com tudo, Mexe com bolsa, mexe com juros, mexe com dólar. Então eu preciso estar atento e, como sempre, eu tento falar nos vídeos que eu faço, explicativo, eu tento tirar essa pauta ideológica de lado, porque eu sempre falo que a pauta ideológica ela atrapalha um pouco quando a gente vai fazer o cenário macroeconômico, e geopolítico também. Então eu vou tentar ser aqui o menos ideológico possível e mais objetivo. Bacana, bacana. Deixa eu passar um cafezinho aqui que a produção já trouxe pra gente, o meu tá aqui também. Evandro, eu já quero assim... Hoje vai ser uma conversa muito mais dinâmica, porque das outras vezes a gente estava ali, de certo modo, meio que se conhecendo dentro daqueles assuntos e hoje dá para ser um pouco mais direto, porque é um tema que está acontecendo nesse momento. O Trump vai lá, anuncia uma tarifa 50% para os produtos brasileiros, envia uma carta ao presidente do Brasil, uma carta ali de uma forma diplomática, vamos dizer assim. E o que eu tenho percebido? O que eu quero entender da sua visão? Eu vejo dois tipos de pessoas nesse cenário, falando de pessoas leigas. O primeiro deles é aquela extrema-direita ou aquele bolsonarista roxo que fala: nossa, olha aí, meu presidente Bolsonaro é amigo do Trump e o Bolsonaro está tarifando o Brasil para o Alexandre de Moraes tirar o processo contra o Trump. E, cara, não é bem por aí. Ele já declarou que não é amigo e tudo mais, mas que acha o Bolsonaro uma boa pessoa. E a extrema esquerda, não precisa nem ser extrema, a esquerda rasa, sem querer ofender quem é de esquerda, mas a pessoa de esquerda ela simplifica a questão dizendo que o Bolsonaro está querendo interferir na nossa soberania para influenciar no processo que... O Bolsonaro não, o Donald Trump está querendo influir na nossa economia para interferir no processo ali do Bolsonaro e tudo mais. Mas eu entendo que não é bem por aí. O Trump não é um cara bobo, ele não está tão preocupado assim em extinguir o processo do Bolsonaro, e ele tem alguns interesses econômicos por trás dessas medidas. Como é que você vê isso? Assim, eu olhando friamente, vejo que ambos os lados estão sendo ideológicos. Na carta dele, ele faz uma carta ali um pouco enviesada pelo seguinte sentido: apesar de ser uma pessoa de direita, não concordar com o que está acontecendo no Brasil em termos de justiça, com o Supremo Tribunal Federal, com essa rasgamento da Constituição, dos nossos pesos e contrapesos, como a gente vê o STF constantemente intervindo nos outros poderes, eu como brasileiro eu não concordo, mas também como brasileiro eu acho muito perigoso a gente aceitar influências externas nessas questões internas. Por quê? Porque, assim, quando a gente olha ali uma carta, quando você se fala de geopolítica, é diferente de política.
Então, a gente vai falar de geopolítica, o Donald Trump, ele fazer uma tarifa pode ser uma estratégia macroeconômica e geopolítica para ele conseguir barganhar, que é o que ele sempre fez. Desde o Trump 1, ele, eu vou... É igual o vendedor de rede do Ceará, o cara joga lá em cima para pegar lá embaixo. Ele faz isso, é constante, não é só com o Brasil. Beleza, isso é uma estratégia geopolítica. Até lá, quando ele cita que o Brasil ele tem uma vantagem perante os Estados Unidos, como se como se o Brasil fosse superafitário em relação aos Estados Unidos. O Brasil é um país superafitário, mas em relação aos Estados Unidos, não. A gente compra mais produtos dos Estados Unidos do que a gente vende para eles. Ou seja, a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Então, quando a gente pega o que ele colocou lá, posso concordar sim nas questões que ele fala sobre as empresas americanas aqui, né, que ele cita isso das redes sociais, ele cita essa questão da balança comercial que está errada na carta dele, mas quando ele fala da política interna, eu já acho que é um jogo perigoso. Porque quando você acabou de citar, direita e esquerda, quando falaram que o Joe Biden, a CIA, veio aqui na eleição brasileira, a direita falou assim, inclusive eu, não pode isso, pô, influência externa na nossa eleição, como é que acontece que o Joe Biden mandou a polícia pra cá e tal. Então, quando a gente entra nessa seara, é perigoso por quê? Porque quando é o Trump, que é uma pessoa de direita, a qual eu como é que eu posso dizer? Me identifico com as ideologias, legal, tá indo ao meu favor. Porque realmente eu concordo quando ele fala que tá tendo caça às bruxas, eu concordo que o STF tá errado. Mas e se não fosse o Trump, e se fosse um democrata? Fazendo pro lado oposto. E se fosse uma pessoa de direita no poder do Brasil e ele tivesse ali com a sua política e seu peso econômico tentando influenciar numas decisões internas do Brasil. Isso acaba sendo um jogo perigoso, porque pode ser bom para um lado, mas também pode ser ruim para outro. Né? Assim como você vai deixar, por exemplo, o Donald Trump com essa influência dele aqui, tentar, de certa forma, salvar o Brasil, que eu concordo que, se desse certo, ajudaria a gente, mas isso abre precedentes para outras grandes potências também quererem influenciar no Brasil. Assim, nós chegamos num tempo tão tenebroso, tão ruim, que eu me lembro na época da Lava Jato, eu era contra o Sérgio Moro, né? E aí algumas pessoas me taxavam então de ser pró-Lula, de ser de esquerda, porque eu era contra o cara que estava salvando o Brasil e tudo mais. Como um pouco mais atrás ainda, na época do Joaquim Barbosa, eu era um crítico do Joaquim Barbosa. Nessa época eu estava ali concluindo a minha faculdade de Direito, começando a entender o jogo político de uma forma com uma visão mais jurídica. E aí eu lembro de alguns amigos ainda brincarem assim, cara, o cara é o único ministro negro, você é negro, você tinha que ser um apoiador dele. Eu falei, cara, eu tô me lixando na cor do cara, eu quero saber se ele tá fazendo certo ou errado. Exatamente. Eu não sou obrigado a ser fã dele porque ele é negro e concordar com ele. Da mesma forma que o cara de direita não é obrigado a concordar com o Trump se o Trump estiver fazendo uma merda. Mas onde eu quero chegar? O Barbosa tinha muitas atitudes erradas ali na forma de conduzir, mas não chegava nos extremos que o Alexandre de Moraes chega e nem do que o Moro chegou. E depois o Moro ele atropela o Código de Processo Penal e ele faz muita coisa errada ali na condução do processo. O processo que condena o Lula, estou falando especificamente do Lula, mas isso tem também em alguns dos outros casos ali. Não, e para deixar bem claro, né? Não que você ache que o Lula é inocente, Exato. mas até mesmo a maneira que foi conduzido, talvez ele até hoje poderia estar preso. Exato. Né? Então, se tivesse sido da forma correta. Para não ter essa confusão, né? Se a gente explicar, peraí, tá defendendo o Lula? Não, o Lula para mim tinha que passar o resto da vida na cadeia. Exato. Só que a forma com a qual o Moro conduz o processo, atropelando o Código de Processo Penal, abre precedentes para que acontecesse o que aconteceu. Então, é como se quem de fato manda no país falasse assim, tá tudo errado, vamos deixar. Se precisar reabrir, a gente pega os erros. Tanto que, lá na frente, para tampar, assim, enquanto o Brasil inteiro taxava o Alexandre Moro de herói do Brasil, Superman, na hora que ele aceita ser ministro do Bolsonaro, quem é do direito olhava aquilo e falava assim, não, ele não está fazendo isso, cara. Porque qualquer idiota sabe que agora todo mundo que ele condenou vai pedir suspeição e vão se anular os processos, e é o que está acontecendo em cascata. Pessoas que declaradamente roubaram bilhões estão tendo as suas penas canceladas.
Só que nós conseguimos ter essa racionalidade. O que eu falava nessa época, que é onde eu quero chegar com essa linha de pensamento? Eu falava assim, quando eu ia discutir com alguém, até que era de extrema direita, não, mas você é a favor de soltar o Lula? Eu falei, não, eu não sou. Só que não se pode usar de meios ilegais, não se pode atropelar as leis para que ele seja preso, porque eu e você não gostamos dele, porque daqui a pouco vamos fazer a mesma coisa com alguém que a gente gosta. Eu ainda tentava explicar assim, que é o que está acontecendo com o Bolsonaro agora. E aí eu chego exatamente no ponto que você falou. Cara, se você perguntar para mim, você quer que o Trump aumente a pressão para que o Alexandre de Moraes se ferre e o Bolsonaro, pelo menos, não seja preso ali? Inelegível, eu quero que ele continue, mas pelo menos que ele não seja preso. Cara, para te falar a verdade, como advogado é difícil falar isso, mas eu não acharia tão ruim. Aí depois eu me lembro disso que você falou, porque a esquerda tá tão tenebrosa que isso não seria tão ruim. Mas e depois? Exato, e é porque abre precedentes. Como eu deixo bem claro, eu sempre falo, eu sou uma pessoa de direita, não largo os meus vieses e as minhas ideologias, só que eu tento não olhar quem está falando, eu tento olhar o que é falado, que é diferente. E é muito difícil. Porque assim, tem muitas falas que, por exemplo, o Trump agora, não, o Trump mesmo agora, um dos motivos que ele colocou sobre a questão tarifária no Brasil, ele falou do desmatamento ilegal. Pense que como se isso estivesse saindo da boca de um democrata. O que estaríamos falando? Eu que sou produtor rural, madeireiro, venho de uma família que sempre viveu ali do trabalho no agro, né? Alguém querendo falar que a gente desmata demais. Meu amigo, o cara ia falar assim, não, mas você desmatou tudo aí tá desmatado e agora tu quer se meter aqui e tal. Mas será que quando falar, mas foi o Trump que falou, não foi o Biden, não foi a Kamala Harris, não foi o Macron, foi o Trump. Aí o cara, mas peraí. Então, assim, o Trump, os Estados Unidos não assina protocolo de Kyoto, e não tô aqui para fazer juízo de valor, até porque eu sou contra esse terrorismo eles não ambiental, nada, mas não assim, de nada. Esse tipo é uma falácia. E assim, vamos ser bem claro. Quando eu falo da questão aqui do Brasil, como a gente falou, cara, se conseguisse derrubar o STF, seria ótimo pro país. Assim, não derrubar o STF em si, mas, como é que eu posso dizer? Conter na área judicial como ele deveria ser. Parar de politizar. Dentro da esfera deles. Só que eu acho que isso a gente deveria, na verdade, algo interno. A gente teria que brigar mais. Mas Evandro, como vai fazer isso? A gente, o Brasil, pô. As nossas instituições deveriam nos proteger de algo que está acontecendo hoje. Porque a nossa Constituição é rasgada. Assim, você que é advogado sabe disso. Como age o STF, ele sentencia, ele julga, ele executa, ele passa por cima do Congresso. E assim, é difícil a gente ver isso. E é difícil eu falar que alguém de fora que tá aqui tentando, tá falando a verdade, mas que não é o lugar dele falar, porque ele vai estar... e ele vai estar intervindo em algo que não é da alçada dele. Não é da alçada dele. A Arábia Saudita, por exemplo. Mas a Arábia Saudita é um lugar ótimo para morar e tal, não sei o que, lá. Tá, mas a Arábia Saudita é uma ditadura. E é muito amigo da Arábia Saudita. Então, quando é minha ditadura favorita, pode. Quando é uma ditadura, entre aspas, que não é minha, então não pode. Então, é aquilo que eu falava, abre precedentes para um outro presidente, porque os Estados Unidos é uma democracia vigente, então o Trump vai acabar o mandato dele, ele nem tem como fazer uma reeleição, porque ele já foi presidente, então ele não tem como engatar outra. Porque por mais que tenha passado 4 anos, ele não pode. Então vai vir outro. E se for um democrata? E se for aliado à esquerda? E se lá o Lula já tiver falecido, for o Boulos, por exemplo, o favorito do cara, e ele quiser fazer algo para favorecer o Boulos, como é que a gente vai ficar nessa situação? Aí a gente vai ser hipócrita de falar assim, não, mas olha lá fora, tu não pode intervir aqui. Mas o Trump interviu. Que é o que o Lula tá fazendo agora, porque o Lula, quando esteve na Argentina, ele segurou o cartaz, dizendo exato. Cristina Kirchner, que foi legitimamente condenada por um tribunal argentino. E assim, vamos lá. Cara, todos, e aqui eu vou falar de partidos populistas. Populistas não quer dizer que é de esquerda, de direita, e nem que foi bom, que não foi ruim. Grandes partidos populistas. Que aí vai se incluir nazismo, vai se incluir comunismo, vai se incluir fascismo, que foram aqueles partidos que tomaram conta de uma nação e ali se implementaram suas ditaduras, seja do proletariado, seja uma ditadura como foi a nazista, seja como foi a fascista. Todos tinham o quê? Um inimigo em comum para tentar unir a nação. E, infelizmente, essas atitudes podem estar dando ao Lula uma bandeira para ele levantar, que não estava mais colando nenhuma bandeira da esquerda. A bandeira LGBTIK+, não estava colando mais.
aquele discurso pró-negros também não estava mais colando para poder deslanchar, digamos assim. Aquele discurso minorias também não estava. Rico contra pobre também não estava ele não estava conseguindo se engajar. Ele não estava conseguindo levantar uma bandeira como eles sempre fizeram para tentar alçar ali e fazer seu curral eleitoral. E talvez essa atitude, até teve umas pesquisas, duvido muito de pesquisas eleitorais, mas tá dando a ele algo para falar assim, não, o Brasil é meu, e levantando a bandeira do Brasil, e levantando que o inimigo ali é alguém de fora, como se fosse o Trump tentando intervir, e dando à população algo que é uma bandeira que ele vai tentar encabeçar. E ele já está usando isso eleitoralmente falando. Ele já está, não, eu vou defender o agro, porque não pode taxar. Eu vi ele dizendo que... Então isso é ruim, porque a gente sabe que ele não está nem aí para isso. Ele falou assim, se for necessário um Lula 4 em defesa do Brasil contra esse Trump, eu estou disposto a um Lula 4. E você vê que os extremos, eles se conectam, né? Os discursos, acabei de falar. Se você for pegar os discursos desses líderes ali do comunismo na época da União Soviética, seja ali também na Iugoslávia, na época do Marechal Tito, seja do Mussolini, seja do Hitler, todos eram esse discurso, né? Em pró do meu país, em pró da minha nação, em pró que se eu tiver que seja contra quem for, então isso dá aquela bandeira, e isso engaja. Porque o povo gosta disso, ele quer que o político seja aquela figura do herói. Por isso que quando às vezes fazem um paralelo entre o Zema e o Tarcísio, aí falam que o Zema ele pode não deslanchar pelo fato que o Zema ele não tem tanto essa figura do herói como o Tarcísio tem. Que o Tarcísio é um cara um pouco mais firme, mais decidido. O Bolsonaro também era assim. O Lula, pelo lado da esquerda, acaba tendo esse discurso tem enviesado, aquela coisa que engaja, digamos assim. Então, podem estar dando para ele a bola. Tipo aqui, vai lá. Levantando para ele poder. E aí você esquece do INSS, do rombo que foi o INSS, você esquece dos rombos que está tendo no Correio, em todas as estatais que voltaram a ter prejuízo, você esquece do IOF que estão martelando na nossa cabeça agora que o Alexandre de Moraes, o Congresso derrubou o IOF, ele foi lá ontem. E aí? Mas a galera, tá falando disso, tá falando na Bolsa, porque eu acompanho. E um ou outro. Agora, mas o negócio é o quê? É o Trump. Trump contra Brasil, Trump contra Lula, e seja qual for. O que a gente tem que pensar que é o seguinte, é aquilo que eu falei num vídeo meu. O Trump, ele tá agindo dessa forma e o Brasil ele tem que saber se valorizar. Porque, obviamente, que um presidente de direita ele vai ser mais aliado ao Trump. Ou aos Estados Unidos, digamos assim, de tabela. Que seja ali o Trump ou o outro que venha no lugar dele, ou seja um democrata, é provável que o Brasil ele guine mais ao lado americano. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é que os Estados Unidos vai pedir que a gente não negocie com a China, não negocie com a Rússia ou algo do tipo. É que desde quando o Trump ganhou, antes disso, na verdade, desde quando teve a invasão da Rússia à Ucrânia, a gente enxerga que é aquele cenário que eu acho que a gente comentou no outro podcast, de uma possível guerra fria, de uma possível guerra ditadura versus democracia, Oriente versus Ocidente. Uhum. E aí você pega e vê essas grandes potências e eles pensam nisso. Se instalar uma guerra, quem está comigo e quem não está? Vamos fazer Eu ia tentar separar os assuntos, mas acaba que não dá para separar. Eu ouvi um podcast, assisti um podcast nos últimos 3 dias, inclusive o finalzinho dele foi hoje lá na academia, lá, do Ricardo Jeromel. Não sei se você já ouviu falar no Ricardo Jeromel. Que era jogador? Não, ele é irmão do Pedro Jeromel, que é o jogador, mas é o cara que foi repórter da Forbes por um tempo, leva a galera pra China e tal. Tem um livro que chama O Poder da China. Acho que tá lá na minha outra sala. E aí ele trouxe alguns dados muito interessantes, né? E uma das coisas que ele comentou é que, historicamente, 70% das vezes em que o cargo de potência econômica mudou de país, era o país A e passou a ser o país B, em 70% das vezes que isso aconteceu, esse fato foi sucedido por uma guerra. Acabou de ter essa alternância e teve uma guerra. E existe essa corrida econômica para que a China quase que assumindo esse posto. Então a China, ela sabendo do posicionamento estratégico dos Estados Unidos, ela reduziu o comércio com os Estados Unidos. Então coisas que ela tinha comércio de 40% o cliente era os Estados Unidos, hoje já está em 6%.
coisas que ela exportava muito, tendo como comprador principal os Estados Unidos, ela já fez questão de pulverizar isso e o caminho inverso também. Olhando por esse lado, né, sabendo que os Estados Unidos fazem essas alianças, tentando enfraquecer a China e tentando se fortalecer perante a China, né, diante de um possível cenário, seja de guerra, ou eu falo tanto guerra, uma guerra de armamentos mesmo, mas também da questão da Guerra Fria e da guerra econômica. O que você acha que está por trás dessa intenção dele com esses tarifaços, tarifando o país A, o país B, tarifando a União Europeia, sabendo que isso pode levar alguns países a buscarem mais comércio com a China do que com eles? Como é que você vê isso? O Trump, o que acontece? Tanto os Estados Unidos, eu vou falar do Trump, que é o atual presidente, ele sempre fez essa questão do tarifaço como uma medida protecionista. A China tomar o lugar dos Estados Unidos, ela vai ter um trabalho muito grande pela questão que o mercado consumidor americano e a influência americana é muito forte. A China tem um trabalho muito grande para conseguir fazer isso no Ocidente. A China ela é um país, hoje não é o mais populoso, a Índia é o mais populoso, mas ela tem uma grandíssima parcela da sua população em extrema pobreza. Ela tem as suas IS, que são as zonas de livre comércio ali, que são extremamente capitalistas, digamos assim, e desenvolvidas, mas ela é um grande consumidor mundial, principalmente de matéria-prima e commodities. Ela hoje é um grande exportador, não só de bugiganga, como antigamente, mas ela é um exportador de tecnologias também. Mas para ela passar aos Estados Unidos, ela vai ter um trabalho ainda muito grande, pelo fato de hoje a cultura, globalmente falando, ela se introduzir no Ocidente, na cultura ocidental, vai dar um trabalho, apesar do Ocidente hoje a gente enxergar que com a tecnologia pode até se avançar, porque os Estados Unidos está empregado na cultura ocidental, né? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos e etc. Mas você pega pelo mercado consumidor americano, você pega os Estados Unidos, ele tem uma grandíssima classe média, muito grande, que consome, que tem com força, poder de compra absurdo, né? E a China você não vê isso. A China você vê uma grandíssima parcela em extrema pobreza, você vê uma parcela de classe média ok, e você vê só que assim, percentualmente falando, se você for pegar que 10% da China vive você vai ter uma parcela gigantesca, né? Só que esse tarifaço, eu sempre falo, na verdade ele faz isso para poder sentar para negociar. Ele pode fazer isso. A China ela começou a cortar mais a sua relação com os Estados Unidos, vendendo tesouro americano, vendendo títulos americanos também de empresas e tudo, quando fizeram o SWIFT, cancelaram o SWIFT da Rússia. Porque ela viu que os Estados Unidos estavam usando o dólar, sua moeda, sua economia como uma arma de guerra, que é normal que fosse utilizar. A guerra não é só bomba nuclear e etc. E aí ela falou, opa, peraí, então eu vou ter que começar a botar a minha reserva de valor em outro lugar. Ouro, Bitcoin, terras na África e etc. Aqui também, de uma maneira que a gente não pode vender terra para estrangeiro, mas eles dão um jeitinho. Eles querem também tentar fazer ali na África um cinturão de agricultura, de commodities agrícolas. Aí eu vou entrar na seara da questão das commodities agrícolas, porque a China ela é extremamente dependente de commodities externas. Os Estados Unidos ele é muito mais bem servido porque ele tem sua segurança alimentar, ele produz muita commodities, tanto agrícola quanto energética, então ele de certa forma é protegido nisso. E a China não. A China ela depende exclusivamente de comprar commodities de outros países. Ela obrigatoriamente tem que ter uma boa relação comercial, porque nem a comida que ela consome ela produz, né? Isso. Aí você pega, por exemplo, vamos lá, que entra o Brasil, que foi importante você ter colocado a questão da China. Por que o Brasil é extremamente importante nesse cenário? O Trump ou os Estados Unidos, ele não vai pedir que você corte relação com a China porque você é aliado dele. Mas no caso de uma guerra, relações comerciais são rompidas. Hoje, quem está do lado ali da China e da Rússia, o BRICS, quem está dando mais importância para o BRICS é somente mesmo o Lula. O Lula é o presidente hoje ali do BRICS que está dando mais importância para a questão do BRICS, de moeda, de não sei o que, mas a China está ali, mas não está. E a China está negociando com os Estados Unidos constantemente ali. O Trump, ele de certa forma, senta para negociar mais com Xi Jinping do que era o Biden.
E o Putin também. Ele tem uma melhor relação com o Putin do que tinha o Biden. Ele até elogia o Putin, de vez em quando dá uma troca farpas ali com o Putin, mas ele é o cara que ele vai tentar sentar para conversar e negociar. Mas vamos lá falar sobre esse cenário. Por que um alinhamento do Brasil aos Estados Unidos é importante no caso de um cenário de guerra, quando as relações são rompidas? Porque se a gente pega os grandes produtores de commodities globais, aí a gente vai pegar a Ucrânia. A Ucrânia ela não tem como se aliar com o eixo da Rússia e China, né? Aí você pega a Índia, que tem uma população gigantesca, uma grande exportadora tanto de tecnologia, quanto de mão de obra qualificada, quanto de commodities. Não tem como se aliar com a China pela guerra que ela tem ali no Himalaia, e ela também não tem como se aliar com os muçulmanos, porque ela tem uma guerra com o Paquistão ali na Caxemira. Então a Índia, automaticamente, ela está aliada. Aí você pega que o BRICS vai começar a se fragmentar. Então a Índia, ela, por uma questão linguística, que apesar de vários dialetos, uma grande parcela da sua população fala inglês, que é a língua oficial, então ela tem uma boa relação com o Reino Unido, que até o Sunak, que já foi primeiro-ministro ali dos Estados Unidos, ou primeiro-ministro do Reino Unido, era descendente indiano. E aí você pega nos Estados Unidos também. Aí você vai pegar a Austrália, que é uma grande produtora de commodities metálicas e também de gado e de commodities agrícolas. Tanto a Nova Zelândia também ali de tabela, também são aliadas dos Estados Unidos. Aí você vai pegar México, Canadá, 2 países ali que não tem como largar os Estados Unidos, pode ser de esquerda, pode ser o presidente comunista, que não tem como pelas suas relações comerciais. União Europeia da mesma forma. Aí você vai pegar a Argentina, o atual... Já está amarrado. Assim, não, aí a Argentina continua vendendo para a China. É isso que eu quero tentar introduzir. Não é que você vai tomar partido dos Estados Unidos ou não. É que no caso de uma guerra, se o Brasil tiver do lado de cá, quem é que está do lado da China para produzir commodities? Grandes produtores de commodities agrícolas, os Estados Unidos é um grande produtor e ele é o cara que vai estar contra. Aí Brasil outro, aí você vai pegar Canadá outro, aí você vai pegar Argentina outro, Austrália outro. Todo mundo vai estar do lado de cá. Então vai dar uma certa insegurança alimentar para a própria China. E Rússia, ela não vai ter como. Porque a China e a Rússia vai ter quem? O Oriente Médio, que vai ter só o petróleo praticamente. A Rússia e a China e a África, que eles estão tentando colocar ali naqueles países um cinturão agrícola, só que a África ela tem um problema sério de guerra civil. É difícil tu conseguires implementar ali uma cultura como é aqui no Brasil, que apesar de qualquer coisa, a gente é um país livre, não tem essas maluquices como tem lá. Se você tem até um filme que é de um pastor, eu acho, americano, que vai lá, ele faz um refúgio de crianças. Sim, sim. Pô, o cara é um pastor que é amante de arma, porque, tipo assim, você vê que ele lá... tem que... Enquanto ele tá lá, ele tá com um fuzil, porque lá é uma guerra civil constante. Então, até a China conseguir implementar ali um cinturão agrícola que ela quer fazer ali naquela região do Congo, onde chove mais, ali na região da África depois do Saara, vai dar um trabalho grande para a China. Então, o que acontece? O Brasil, nesse cenário, ele precisa se valorizar, como eu falei, a gente tem que se valorizar, porque a gente é importantíssimo, e a gente não tem que tomar partido de ninguém. A gente não tem nem que tomar partido dos Estados Unidos, nem da China, porque é igual falar, mas a China é a nossa maior parceira comercial. Tá, gente, mas os Estados Unidos é o nosso segundo maior. Se colocar a União Europeia como um bloco, ela é o segundo, os Estados Unidos é o terceiro. Mas se for botar país, os Estados Unidos é o segundo. Aí vamos lá, Bruno, tu tem 2 clientes. É um grande e outro grande que é o teu segundo. Aí o segundo quer sair, tu fala assim, não, tu não é o primeiro, então... Não, vamos tentar ficar então, com os dois. É isso que eu falo, a gente precisa no Brasil, a gente sempre foi neutro. Sempre foi neutro. Tudo o que aconteceu ali, a gente ficava aqui, mas sempre foi do lado um pouco mais de democracias, mas sempre foi neutro. Então a gente precisa, como eu falei, ser um pouco mais de Suíça. A gente tem que navegar nisso daqui. A gente é um vendedor de commodities, a gente não tem nenhum quase grande venda de produto de valor agregado, a não ser a Embraer, que vende muito avião, e é uma das que mais vai ser impactadas com essa tarifa. Né, que se a gente for pegar os países que são produtores de aeronaves, o Brasil está muito bem com a Embraer, mas é pouquíssimas empresas que você vê ali, WEG, Embraer, que são empresas exportadoras de tecnologia, digamos assim. E a gente, como a gente é um vendedor de commodities, o nosso produto é um produto que a gente tem que vender para quem paga. Então a gente não pode ficar escolhendo quem a gente quer vender. Você trouxe um ponto interessante aqui, que é o seguinte: a gente tem que
estar bem com todos, né? Manter o bom relacionamento com todos. E eu acho bacana que quem assiste fica assim, cara, mas ele é o quê? Tá, eu me posiciono como alguém de direita, mas alguém de direita que não é um fã e passador de pano do Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro teve muitos erros, tanto na forma de conduzir, quanto nas ações, tal, mas com todos os erros dele, inclusive alguns gravíssimos, podendo constituir crime, como questão das joias lá e tudo mais, enfim. Então eu sou alguém de direita que vê vários erros nisso tudo, mas que com todos esses erros ainda é melhor do que qualquer um da esquerda. Eu na verdade, assim, quando se fala do Bolsonaro, concordo que teve muitos erros. Eu falo que ele era uma pessoa bem intencionada. Nitidamente ele é uma pessoa bem intencionada. Ele achava que o que ele estava fazendo era o melhor. Que era o certo, que era o jeito. Certo. Aí se você falar assim, não, mas tá errado. Tudo bem, mas ele achava que era o certo. Eu não vejo isso no Lula. Eu vejo que ele finge. Não, o Lula sabe que é errado e faz. Eu acho que o Lula não tá nem aí pra causa LGBTQIA+. Ele não tá nem aí. Ele não tá. Tipicamente um cara que se tu sentar num baile deve falar piada homofóbica. Faz, como fazia. Falou de Pelotas, vai. Então, tipo assim, ele veste aquela bandeira para poder... Ele é dissimulado. Isso. Eu não via isso no Bolsonaro. Eu achava que, na verdade, ele era até sincero demais. Bolsonaro é mais de verdade. E ele, assim, ele fez um papel importantíssimo no Brasil de acordar a direita novamente, para a pessoa saber que ela é de direita. Que ela precisa... Eu lembro que quando eu comecei a gostar mais de política, o único partido de direita que a gente tinha era o DEM. Democratas, que hoje é o União Brasil, que era do Ronaldo Caiado. Era o único. Na verdade, o DEM e aí tinha o PP, que era o do Bolsonaro, que ele era deputado ainda na época, que era centro, e o resto era tudo centro-esquerda. Então a gente vivia aquela política da tesoura. Era direita. Era a política da tesoura. PSDB, PMDB, isso. Pro leigo que não era Lula, era direita. Então assim, ele foi importante nesse quesito. Os erros que ele cometeu, eu acho que foi muito pelo lado da diplomacia. Da questão de querer, de conversar com o oposto, ou entender que o sistema... Você não pode dar uma overdose nele. O que eu ia citar era no seguinte ponto, em relação aos erros dele, e por que eu acho que a gente está muito ferrado. Porque quando você via o Bolsonaro, por exemplo, com um posicionamento no estilo morreu muita gente, não sou coveiro, ou então as mancadas que ele dava no Twitter... Eu me lembro de algumas pessoas se levantarem, cara, pelo menos, dele não ter uma articulação internacional, ele viajou pouco, ele fez poucos contatos, e aí se falava que pelo menos isso o Lula tinha, que o Lula era articulado, que o Lula não sei o quê. E aonde que tá o meu medo? Cara, a impressão que eu tenho é que o Lula tá gagá. Eu baixei uns 5 vídeos de ontem pra hoje. Na verdade, assim, quando se fala disso, eu não acho que o Bolsonaro pecou tanto na diplomacia. Eu acho que ele conversou com... teve uns erros infantis ali. Mas era da capacidade, ele não tinha. Mas assim, ele conversou, tipo assim, ele conversava com o oposto. Ele conversou com o Joe Biden, ele conversou com o Macron. O Lula não conversou com o Trump. Ele conversou com Putin, ele foi na Rússia conversar com Putin. Logo quando teve lá, ele foi lá. Então, tipo, eu não acho que ele errou neste quesito de diplomacia. Eu acho que ele talvez... tipo assim, a gente conseguia ver pouca coisa porque a mídia dele não era... Vamos dizer que ele não atrapalhava. Eu vejo que, tipo assim, que se a gente for comparar o Lula 1, não era o Lula que era um bom diplomata, é que o mundo precisava do Brasil. A gente viveu um boom de commodities. E aí todo mundo pagando pau pra ele mega popular. The Economist e tal. Então, tipo assim, o que eu falo? O Brasil, ele cresceu além do Lula, ele não cresceu por causa do Lula. Não tinha como o Brasil não crescer. Quem viveu o Brasil na época, qualquer político que viveu o boom de commodities, era dinheiro a rodo. Era a China crescendo 2 dígitos PIB, boom de imobiliário, minério de ferro, a Vale jogando dinheiro no rodo. Se você for pegar a época que Paraupebas era a cidade com o maior PIB per capita do Brasil. Então, tipo, não tinha como, naquele cenário, o Lula não ser importante globalmente. Vamos lá, o Putin, ele não é nem um pouco diplomata. Pode, se for ele um grande líder ou não e tudo mais, etc. Mas que ele é uma figura importantíssima na política geoglobal, ele é importantíssimo. Gostar dele ou não é outra história, mas o cara tem um papel relevante. Então, assim, a Rússia, de uma maneira ou outra, ela chama a atenção do mundo. Se é pela guerra, todo mundo para escutar o Putin. Quando o Putin vai falar alguma coisa, todo mundo fica, o que vai falar lá? Porque ele é importante. Não é pela mesma importância que o Brasil teve lá atrás. O meu ponto agora é justamente o seguinte.
o Bolsonaro ele não fazia nada que comprometia, vamos dizer assim. Sim. E a impressão que eu tenho agora, cara, é que o Lula ele tá gagá. Não, ele tá aloprado. É diferente de quando você vê o cara nitidamente fazendo algo por corrupção. Ele vai lá, ele se aliou aqui porque ele vai ter um interesse aqui, ele pôs o Dino lá, ele pôs o Zanin porque ele tá gagá, tá igual o Joe além Biden. disso. Eu peguei uns vídeos de ontem pra hoje, por exemplo, ele no Rio Grande do Sul e lotado de gente, ele virando e falando assim, eu até comentei com a Janja, eu nem lembrava, eu não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul, que tinha tanto afrodescendente. Aí a Janja me lembrou que Lula são os pobres. Cara, ele tava na frente de uma plateia. Ele tava na frente de uma plateia. Uma foi essa, a outra foi ele de manhã, ele comendo uma jabuticaba. Cara, vídeo de Instagram, um chefe de estado. Foi lá no Instagram dele e gravou esse vídeo, você viu? Da jabuticaba. Sim. Tô chupando uma jabuticabinha. Ô Trump, prova a jabuticaba. Porque ninguém que chupa jabuticaba de manhã é triste o resto do dia. Você vai tirar essa tarifa. Teve um outro que foi extremamente absurdo. Que é... Isso eu tô falando de coisas aleatórias, mas tem uns que ele fez com questões políticas. Então, assim... É o que eu falo que eu... Cara, é desse cara que nós vamos depender, particular e negociar. Exatamente, é o que eu falo que, assim... O campo... Essa questão dele tá gagá, nitidamente ele não tá nem aí pra nada. É mais ou menos como o Biden no final do mandato, de errar, sair dos lugares. É igual quando tu vê político que posta vídeo dançando com música e um escândalo atrás de escândalo. Então, assim, é umas coisas que eu não consigo entender. Porque, por exemplo, na minha rede social, eu sou um político, eu não sou mais o Evandro. Eu nunca gostei também, negócio de dancinha. Eu nunca gostei, não tenho nada contra quem faça isso. Mas, pô, a política eu acho que ela tem que ser levada mais a sério. Porque as pessoas, querendo ou não, hoje eu sou um funcionário do povo, né? Então, eu tô me botando no papel político agora, falando, né? Mas, assim, então eu recebo líquido, vai dar 9 mil e poucos reais por mês, do povo, pô, é do contribuinte que vem pra minha conta. Então, eu acho que eu devo respeito a essa sociedade quando eu vou me portar nas minhas redes sociais, porque aquelas pessoas votaram em mim, elas acreditaram em mim. Então, a maneira que eu vou me portar ali é importante. Então, eu tento, de toda forma, manter uma questão assim, o que as pessoas... Eu acho que é importante que as pessoas saibam. Então, ali, tem muitos vídeos meus que são do meu trabalho, que é da minha família, que quando eu vou falar, eu tento postar conteúdo. Quando eu vou falar de geopolítica, eu falo porque eu tenho um escritório. E eu acho que é importante a sociedade saber aquilo, porque a sociedade não é burra, entendeu? E se ela vai ver meu Instagram, ela tem que ver o meu trabalho, ela tem que ver o que eu estou fazendo, ela tem que ver algo que é interessante para ela. Já tentaram botar na minha rede social aquele negócio, faz dancinha, eu falo, não, bicho, eu não gosto, porque, pô, eu sou representante foram 1.400 pessoas que votaram em mim, hoje... Se eu estiver fazendo um bom trabalho, tem mais pessoas que me acompanham. Então, eu sou representante daquilo. Agora, tu imagina um chefe de Estado fazendo uma coisa dessa. Então, tipo, uma rede social não é a tua casa mais. Ah, mas é minha rede social. Tá, tudo bem, mas... Pô, tu tá falando por muitas pessoas. Quando alguém fala assim, eu gosto do Evandro, eu votei no Evandro. Ou entrou numa discussão com alguém quando fala assim... Ah, mas o Evandro, ele grita muito, ele fica muito nervoso. Aí o cara fala assim, mas é um monte de... Pô, mas tu não vê lá o que tá acontecendo e tal... E eles entram nesse debate, essa pessoa que está aqui me defendendo, que às vezes eu nem sei, mas a pessoa está numa conversa lá e me defendeu. Quando eu vou lá e faço um vídeo fazendo uma palhaçada, uma dancinha, não sei o quê, pô, aquela pessoa fala, caralho, eu defendi esse cara. É por isso aqui que eu tô... Puta que pariu. O cara fica assim, meu Deus do céu. Então, tipo, aquela pessoa que me defendeu... Eu fico pensando nisso às vezes. E eu tô me dando como exemplo, mas eu sou um exemplo pequeno comparado com outros políticos mais, né? Quando você vai pegar, eu vou dar um exemplo, um cara como o Tarcísio. Olha como é que o Tarcísio se porta. Ele tem vídeos um pouco mais descontraído, mas nunca é uma palhaçada, porque aquilo ali que ele tem ali é para se comunicar com as pessoas. Então, assim, tu não pode fazer um vídeo sendo um palhaço, pô. É um canal... E aí eu faço essa crítica aos dois lados, né? Até para não acharem que eu tô aqui querendo meter o pau em um ou em outro, enfim. Eu me lembro quando o Bolsonaro retuitava alguns videozinhos e algumas vezes ele caiu na cilada de receber as coisas ou não sei se ele rapidamente ou alguém da equipe retuitava e acontecia de ser uma fake news ou de ser algo fora de contexto e eu falava, meu Deus, esse cara ele tem que entender que ele é presidente. O Lula tá sendo pior, cara. Ele tá conseguindo fazer pior sendo um cara que já foi presidente 2 mandatos. O que eu falo tipo assim, por exemplo, eu tenho umas...
ali na tribuna, na casa legislativa aqui de Paragominas, eu tenho uns embates que eu tô lutando, e se eu não tiver embasado, eu vou passar vergonha. Então aquilo que tu falou, por exemplo, o cara vai lá, ele é o chefe de um estado, e ele vai falar uma fake news, igual o Lula inventa número. Não sei quantos milhões de pessoas. Cara, se tu não sabe o número, tu fala assim, na casa dos milhões. Ele fala, exemplo, tiramos da fome 13 bilhões de pessoas. Como? Se tu não for igual o Tarcísio, que fala o número exato, vírgula e tal, que ele é meio CDF nesse quesito, tu não pode ficar falando o número, porque as pessoas vão pegar aquilo ali e vai acabar com o teu discurso todinho, porque tu falou um número que era errado. Então, eu mesmo já fui entrar em embates mesmo ali dentro contra uma série de coisas que eu via errada. Eu tentava me embasar ao máximo, aí a pessoa, pô, mas tu entende isso? Eu falei, cara, não, eu me aprofundei, porque eu tenho que me aprofundar no assunto que eu vou debater. Então, várias vezes eu já mandei para advogados, eu mandei para 3, 4, 5 advogados falando assim, cara, isso aqui que eu tô vendo, é exatamente isso aqui? Porque eu queria ter certeza, porque eu vou subir numa tribuna, eu vou levantar o tom se for preciso, e se eu não tiver certeza... Pra você falar embasado, né? E se eu não tiver certeza... eu não vou conseguir defender, porque tudo que eu defendo eu tenho que ter certeza. E assim, se eu levantar uma bandeira e tiver errado, eu vou ter que pedir desculpa, porque eu não vou ficar falando, fingindo que nada aconteceu. Eu vou falar, não, gente, olha, eu errei e tal. Só que isso é ruim pra mim. Eu falar, não, eu errei. Aí a galera menos pior do que mentir ou fingir que não. Não, é menos pior, mas é uma coisa que tu tem que evitar. Que sim, aconteça. Sim, com certeza. Tu tem que evitar. Então, é isso que eu falo. Toda vez que eu vou postar alguma coisa, que eu vou falar alguma coisa, que eu vou questionar alguma coisa, eu tenho que ter muita certeza. Muita certeza. E Evandro, assim, deixa eu até fazer puxar mais um pouquinho para isso que é o nosso tema, para a gente falar, você citou Tarcísio, e aí eu quero falar algumas coisas a respeito disso também. O Trump tá com a metralhadora na mão, atirando para tudo enquanto é lado. Tarifou o Brasil, tarifou uma galera e tá colocando uma ameaça. Ilha de pinguim também. Você viu aquela ilha só pinguim, ele tarifou 10%. Eu vi que ele falou... O Canadá começou a encher o saco, eu vou anexar o Canadá. Não sei o quê. Sim. Então, a Groenlândia vai vir pra cá também. E aí, cara, assim, por mais que pareça piada e tal, mas é um chefe de Estado dizendo que, ei, fica quieto, senão nós vamos anexar vocês aqui. É o dono da bola. Estamos falando do Canadá. Qual que é a leitura que você faz dessa loucura, bicho solto que ele tá? Na verdade, assim, eu vou fazer a leitura que o mercado já faz dele. Ele é um showman, né? Ele é um showman. Ele é um cara que faz um personagem ali e que no final daquilo tudo é muito mais para palanque dos rednecks, daqueles americanos mais está certo, tem que os patriotas ali então americanos. mas ninguém leva mais a sério assim isso. Ninguém leva, porque o Putin o pessoal leva, porque ele falou, vou fazer, não, pô, fiz. Os Estados Unidos, ele tem tanto arcabouço que um presidente, uma fala dele pesa muito, mas ele por si só não consegue fazer muita coisa, porque ele tem muito poder, tem. Mas assim, nessa brincadeira ele meteu as bombas lá no Irã, lá no banco do Irã. Mas ele meteu lá no Irã, mas foi por causa do Israel, né? Foi por causa de Israel. Foi porque aí o Irã atacou, pegou uma base dele que não tinha ninguém e tal, aí ele precisa demonstrar essa força. Mas o caso do Irã é um caso diferente, né? Assim. Eu falo assim, 2 viés até para você comentar junto. Um foi ameaça, aí Rússia, tentando apaziguar a Rússia e a Ucrânia. No meio desse contexto teve o Irã atacando as bases lá, se eu não me engano, nos Emirados Árabes. Atacou assim. A Arábia Saudita. Porque isso. Assim, o caso do Irã... E o outro dos impostos. O Irã não é nem querido nem pelo próprio Oriente Médio. Porque o Irã, ele não é árabe. Ele é persa. Ele é um povo persa. E ele não fala muçulmano, ele não fala árabe, ele fala a língua persa também. Eles se consideram melhores do que os muçulmanos. Eles são xenofóbicos, eles não têm uma boa relação com outros países islã. Tanto que a Arábia Saudita não gosta do Irã. A Arábia Saudita ela prefere ficar com os Estados Unidos do que ela ficar com o Irã. Doha... eles atacaram o Catar, eles atacaram a Arábia Saudita, eles atacaram Doha. Para atacar a base americana. Mas tá no território que é de um país islã. Então, o Irã, ele tá assim... na própria Oriente Médio, quem vai estar do lado do Irã?
Os malucos ali que são o Hamas, né? Que é o grupo ali a qual o Irã financia, que é o Hamas. O Hezbollah do Líbano, que não é o Líbano, é o Hezbollah do Líbano. Uhum. A Rússia, né? Que financia o Irã. A China também que financia o Irã. Mas ele é um pouco isolado ali, de certa forma. E o ataque dos Estados Unidos ali para ele foi para tentar demonstrar força e um cala-boca. Foi diferente. Tipo, o Trump, vou anexar o Canadá. Pô, como assim tu vai anexar o Canadá? Não vai fazer isso. Ele tá falando aí um discurso, vou anexar a Groenlândia. Você vai tirar a Groenlândia. Porque a Groenlândia, ela é da Dinamarca. Ela quer a independência da Dinamarca. Mas, tu vai tirar a Groenlândia da Dinamarca? A Groenlândia quer ser independente. Aí tu vai pegar a Groenlândia? Tudo bem, tem essa questão do Ártico ali há algum tempo, que os Estados Unidos tentam, até por uma questão de petróleo ali, geopoliticamente falando. Mas eu acho algo muito distante. E eu acho que caso faça essa anexação, a Groenlândia não tem nem exército, então talvez seria algo que nem teria guerra, mas eu acho que é algo muito distante ainda. Quando ele fala sobre essa questão de anexar países, é algo diferente dele atacar o Irã. Ele não vai querer anexar o Irã, ele vai dar um cala-boca no Irã. Isso aí já aconteceu. O Barack Obama fez isso, o Biden já fez isso, todo presidente americano já fez isso. Na verdade, o único presidente americano que não tinha entrado numa guerra foi o próprio Trump lá no mandato. Há muitos anos que não existia um governo... Não vou entrar no mérito se foi por causa dele ou não, acho que a pandemia também ajudou nessa paz, entre aspas, porque estava todo mundo focado na pandemia. Mas foi um dos poucos mandatos americanos que não teve guerra. E os Estados Unidos não interviu em guerra nenhuma. Mas é natural que ele faça isso. Essa questão de anexação, eu acho que é muito mais um discurso para palanque. Hoje em dia ninguém nem leva a sério mais isso. A tarifa, o pessoal leva a sério. É isso que eu ia falar. Porque ele tem as ameaças que a gente sabe que vão ficar só ali de boca, mas tem também... Mas eles levam a sério entre aspas também, Bruno. Que eles levam a sério tipo assim... Ele vai botar 50%? Não, ninguém fala que ele vai botar 50%. Todo mundo fala assim, ele vai botar 50% para morrer em 10, em 20, em 15, entendeu? Porque ele sempre faz isso. Todos os países que ele foi colocando, ele colocou... aí reduzia. Ele fez isso com aço lá atrás também, foi. Então, depois ele reduziu de novo. O que fica naquela incerteza é de quanto vai morrer, entendeu? Ou a resposta que o Brasil vai dar. Aí o Lula falou assim, vou tarifar de volta. Porra, vai tarifar de volta, a gente já tá na merda, vai ficar pior, então... Aí depois ele, não vou mais tarifar de volta. Então, tá vendo aí como eu falo que eles estão dando o que o Lula precisava? Porque, tipo assim, o Lula, vou tarifar de volta. Não vou mais tarifar de volta. Aí o pessoal, tá vendo aí, bom senso, o cara tem bom senso. Aí começa a esquecer que ele é um safado. Começa a achar que ele é um cara de bom senso, que ele não é um cara de bom senso. Não é de forma alguma. Ele só não fez isso porque ia terminar de lascar com a gente tudo. E aí já com essa ponte aí já entra no que eu ia comentar acerca de Tarcísio e tudo mais. Não sei se você assistiu ontem, anteontem, um vídeo que está rolando aí do Ciro Gomes. Eu acho que é de ontem esse vídeo, me pareceu... Era uma entrevista, eu acredito que deve ter sido concedida ontem, porque eu vi o vídeo em várias plataformas. O Ciro faz uma releitura rápida do que aconteceu em 2018. A eleição foi em 2018 ou 2019, que o Bolsonaro ganha? 19, 20, 21, 22. Acho que foi 18 para assumir 19. O Lula tá preso. O Lula lança a candidatura de dentro da cadeia, com o Haddad como vice. Não existia Bolsonaro como uma força. Bolsonaro começa ali, né, mas Lula ganhando, 8 pontos e tal. 45 dias depois, o TSE caça a candidatura e o Lula, orgulhoso, aquela época toda, sabendo que estava preso, sabendo que não teria a mínima condição, ao invés de lançar o Haddad como candidato, como um mártir, ele de lá de dentro da cadeia, gente, o Haddad é Lula aí de fora. Ele não faz isso, o ego dele não deixa. É caçado, é derrubada a candidatura, o Bolsonaro cresce, o Ciro ainda falou assim, ali nasce a figura Bolsonaro, ali criamos o Bolsonaro. Bolsonaro ganha as eleições e não dá tempo de fazer, da esquerda fazer nada. E aí, um tempo depois, o mandato as condenações do Lula são derrubadas, anuladas e tudo mais. E aí ele chega no ponto que é uma pedra que eu estou cantando há muito tempo com quem eu converso disso. O Bolsonaro está correndo o risco de cometer o mesmo erro e a gente vê a história se repetir. Porque não existe a mínima hipótese de se anular as condenações do Bolsonaro. Aí ele fez uma leitura rápida lá, considerando os prazos.
as condenações, o Bolsonaro já está inelegível e as condenações que podem colocar ele na cadeia ou numa prisão domiciliar que seja, elas devem estar concretizadas e transitar em julgado por volta de outubro. Então é muito provável que em outubro o Bolsonaro esteja, na melhor das hipóteses, em prisão domiciliar. Se ele já tivesse reconhecido isso há algum tempo e nomeado o Tarcísio como sucessor, gente, todo mundo que está comigo é o Tarcísio, a gente já teria um passo sendo dado muito grande no sentido de temos um nome forte para concorrer nas próximas eleições. E aí o que está acontecendo? O Bolsonaro não está fazendo isso. Não se sabe, né? O Ciro falou que acredita que é bem possível que ele espere as condenações, que ele lance uma candidatura de lá de dentro para na hora que o TSE derrubar, ele apontar alguém. Você acredita que vai ser mais ou menos esse o cenário? Você tem uma esperança dele abraçar o Tarcísio antes disso, antes de uma condenação, e ele aceitar que de fato não vai ser ele? O que você está vendo disso tudo? Eu vejo assim, num cenário, eu acho que... volto a falar mais uma vez, assim, o Tarcísio é uma pessoa que se demonstra muito grato ao Bolsonaro, já falei isso no outro podcast, ele sempre ressalta que ele só é o que é por causa do Bolsonaro, isso é uma virtude dele, porque várias pessoas picaram o pé na bunda do Bolsonaro e que deveriam ser gratas, porque isso ele não tinha, esse ego no governo dele ele não teve. Ele fez muitos líderes de direita, coisa que o Lula não fez. Isso daí ele chegava lá no lugar, olha, isso aqui é o Tarcísio, Sim. Isso aqui foi a Tereza Cristina, essa aqui, assim, então o Paulo Guedes, Nossa, então, muita tipo, gente, assim, muita gente. O Gilson Machado, que é no Nordeste ali, teve o Ricardo Salles também como ministro do meio ambiente. Aí não vou entrar agora quem presta, quem não presta. Estou dizendo dos líderes que mas ele apoiou, ele formou. Ele fez isso. E assim, a direita, por ser uma pessoa de direita, eu consigo enxergar que a direita ela é mais racional nesse quesito do que a esquerda. Uma grande parcela da direita ela é mais racional no sentido dela enxergar um cenário diferente da esquerda. Naquele tipo assim, eu não acho que a parcela de direita é tão enviesada, um curral eleitoral como uma grande parcela da esquerda. E eu vejo muito lulista. Tem gente que ela não é de esquerda, tem gente que é lulista. Tem gente que fala assim, não, se for o Lula eu voto no Lula, mas se for o Haddad eu vou votar no Bolsonaro. Pô, como assim, cara? Se for o Lula tu vai votar no Lula, mas se não for o Lula tu vai votar no Bolsonaro. Eu escutava isso de pessoas. Então assim, eu vejo que tem gente também que é assim, não, vou votar no Bolsonaro, mas eu acho que é uma parcela menor. Eu vejo uma parcela menor. Eu vejo. E assim, o Bolsonaro ele pode sim cometer esse erro? Pode. Mas eu acho que num cenário ali dele enxergar que ele não tem a mínima, como é que eu posso dizer, chance mesmo, que ele vai tentar até o último minuto, vai, gente. Não, ainda mais agora com essa... E assim, olha, vamos lá, vamos com ser Trump sinceros. Aí, cara. Vamos ser sinceros. Vamos pensar aqui, e sem paixão mesmo, mas... Pô, um cara como o Bolsonaro tá inelegível e preso e um cara como o Lula tá solto, desculpa, é ultrajante. É muito. É muito escroto isso pra uma democracia. Você vê um cara como o Lula poder vir pra reeleição com os crimes que ele cometeram, com as provas que tem, o Zé Disseu solto, Dilma solta, a Lava Jato se acabou. Aí pode entrar pela questão jurídica e tudo mais, mas beleza, vamos lá. Todas essas pessoas estão livres. Aí você vê aquelas pessoas que estavam ali na frente do Planalto não cometeram crime de estar ali. O crime ele só é um crime quando é concretizado. Tinha gente que não entrou lá dentro, tinha gente que estava lá fora. Mas quem estava lá fora queria. Tá, mas tu sabe disso, que querer uma coisa, fazer outra. Eu quero matar alguém, mas eu matei alguém? Não. Eu ameacei alguém. Tá, ameaça já é um crime, você ameaçar. Mas você concretizar, mas eu planejei matar alguém, mas planejar matar alguém não é um crime. Você pode cometer crimes durante o planejamento de comprar uma arma legal, etc. Mas planejar não é. Concretizar o fato é. Tentativa é. Então, você vê aquelas pessoas na papuda lá. Gente honesta, gente que é trabalhador, senhores. Aí você vê políticos de direita sendo caçados por dar sua opinião. Aí eu não vou entrar aqui no mérito se tu concordas ou não com a opinião, mas é uma opinião. Aí sim, crime de fala. E aí você pega o Bolsonaro inelegível. Então, assim,
eu vejo que ele vai sim, talvez ficar até o último minuto tentando, até que ver que não dá. Mas eu não acho que ele vai cometer o mesmo crime do Lula, porque ele já se demonstrou uma pessoa que ele estende a mão. E ele senta pro diálogo. Hoje ele está muito próximo do Michel Temer, ele conversa bastante com o Michel Temer, que aí eu não vou entrar no mérito se o Michel Temer é corrupto ou não é corrupto, não sei o quê, mas que ele é um grande conhecedor do bastidor da política, ele é. E é um articulador. É um articulador grande. Então, assim, isso eu acho que faltou também no governo Bolsonaro, essa articulação, porque o sistema, ele é muito difícil de você lidar da maneira que ele tentou. Ele tentou bater de frente com o sistema, bater de frente com o sistema é difícil. Quando eu entrevistei o Aldo Rebelo, ele falou isso e eu estive com outra pessoa também do entorno que falou a mesma coisa. O problema não era que ele não tinha articulação, o problema era que ele não ouvia. Sim. Que ele ouvia as pessoas erradas, ele ouvia muito os dois filhos, e os dois filhos meio que ferraram com ele, porque era como se eles colocassem na cabeça dele todo mundo que se aproximava dos grandes, Temer, um outro ministro que eu esqueci o nome agora, que era muito próximo dele, muito antigo, que também aconselhava, que os filhos ficavam, pai, não, acho que pode ser, tá querendo seu lugar, não, isso aí e tal, e que ele colocou isso na cabeça. O que eu tenho percebido? Se a gente for pegar os comportamentos do Bolsonaro... Só fazer um paralelo que você falou, a gente está comentando do Temer, que entra a direita, porque às vezes ela é menos enviesada. O Temer, hoje ele é centro-direita, porque ele foi abraçado pela direita depois do mandato dele. Sim, porque depois que viram o mandato que ele fez, que foram 2 anos excepcionais, que o Temer, ele ajeitou a casa. Eu nunca entendi porque que ele ajeitou a casa. Não candidatou. Não, nunca porque mais. ele fez um governo que não foi populista. Ele fez um governo que hoje a gente dá valor pelo governo dele. Mas na época, a aprovação dele era 6%. Mas assim, a intenção dele é zero. Tipo, falou depois não, também. A intenção dele foi zero. Mas ele hoje também é um cara tem... consolidado também, assim, nos bastidores da política. Ele não precisa mais estar lá. Ele fez o nome dele. Quem precisa é a gente. Ele fez o nome dele. Assim, o Michel Temer, ele hoje é um cara muito mais pró-direita. Então ele declarou o voto dele no Bolsonaro no segundo turno. Até o pessoal, não é. E ele declarou o voto dele ao Bolsonaro na outra eleição contra o Lula. E ele lá em São Paulo, ele articulou pro Nunes estar com o Tarcísio, estar com o Bolsonaro, o MDB. Ele está tentando aliar o MDB com republicanos, que é o partido do Tarcísio. E ele foi abraçado pela direita, o Michel Temer. E aí demonstra que a direita, uma grande parcela dela não é tão enviesada. Onde tu já viu que uma esquerda abraçaria um cara que estava do lado do Bolsonaro e ela ia enxergar um bom trabalho? Nunca que ela ia enxergar um bom trabalho. E a direita enxergou o bom trabalho do Michel Temer. Se tu for conversar na Faria Lima da vida, aquele pessoal da Boca, fala, pô, saudades do Michel Temer, porque época... Nem se lembra qual que é a origem ali. O que eu ia dizer era o seguinte, analisando os comportamentos e as ações que o Bolsonaro teve ao longo do mandato dele e do pós-mandato, cara, com essa aparição do Trump, colocando o nome do ex-presidente numa carta, dizendo que estão fazendo a caça às bruxas, que aquele processo não tinha que existir. Que ele passou por isso também, né? Pra mim, na cabeça do Bolsonaro, o que está acontecendo cara, se ele aumentar a pressão, vão tirar. Tanto que ele já falou, ele deu não sei se foi na CNN ou numa live, ele disse o seguinte... O melhor remédio para trazer estabilidade econômica para o país nesse momento é a anistia. E conseguindo a anistia, as tarifas caem. Eu acho que deveria ter anistia. Então eu também acho. Não por causa disso. Só que se eu acho que deveria ter sido pelas vias... Eu fico triste que se as anistias caírem, que elas têm que cair... Desculpa, se a anistia for concedida, né? Se a anistia for concedida e aí as tarifas caírem, porra... Cara, tu deu anistia só por causa de uma tarifa, pô. Tu não deu anistia porque tá certo dar anistia. Porque um líder de um não, isso me entristece. Porque, pô, tu precisou de alguém de fora que escutou e teve que intervir. Tu não consegue... Aqui no Brasil a gente não tem arcabouço democrático, vias democráticas, aí você talvez tenha uma nomenclatura melhor para falar. A nossa Constituição não garante que isso seja feito da maneira que a gente não precisa, que alguém de fora tem que pegar e botar o dedo aqui. Porque isso demonstra uma fragilidade da nossa democracia. Tanto interna quanto externa. Porque se você for parar para pensar que alguém vai ter que fazer o certo porque alguém de fora interviu, demonstra que você não fez o certo porque era o certo
e demonstra que alguém de fora pode intervir no teu país, mesmo para fazer o errado. Hoje eu tenho a sensação de que ele tá nessa fé e enquanto ele tiver um pingo de esperança que ele vai seguir por esse caminho. Já abrindo um outro leque aqui, mas já encaminhando mais pro nosso... Da metade pro final, vamos dizer assim. O que você está achando dessa atuação do Eduardo? Dessa ida dele lá para os Estados Unidos, dessa articulação? Ele tenta passar que tem uma proximidade, uma influência com o Trump, que na minha visão ele não tem. Acho que ele tem, sabia? Eu acho que Ele tem. Ele tem o canal, mas não a influência. Eu acho que ele tem um pouco, sim, sabia? Eu vi um repórter falando assim, se ele tivesse, ele tava no salão da posse e não na calçada na neve. Foi aquele episódio dele não ter conseguido entrar na posse lá assim. Eu acho que ele tem, assim... Ele tem, porque... Alguma influência ele tem, porque os tem, caras estavam envolvendo os processos contra o Alexandre e tal. O Trump também já falou às vezes, meu amigo, ele chamou o Eduardo, não o Bolsonaro, ele chamou o Eduardo, meu amigo, alguma coisa assim, num evento de extrema direita que teve nos Estados Unidos. De direita, né? Ficar falando de extrema aí a gente parece esquerdista, mas um evento de direita que teve nos Estados Unidos, ele chamou o Eduardo de amigo, ele tem uma influência. Assim... A situação que está o Eduardo, a gente aqui de fora, a gente pode julgar de uma maneira, né, Bruno? Assim, talvez se tu tivesse do lado dele, tu conseguisse de alguma forma que um presidente dos Estados Unidos levantasse uma causa que tu acha que é certo e tudo mais, eu acho que tu farias também. Eu penso nesse sentido, porque ele acredita que aquilo ali é certo e tudo mais, eu acho. E ele volta aos holofotes, né? Pô, é o presidente da nação falando alguma coisa ali. A respeito daquele cara. Então, tipo, eu falo assim, a gente aqui de fora fala, mas pô, é um papel branco que ele tá fazendo. Tá, mas e se a gente estivesse na situação dele e eu pudesse falar com o Trump de uma coisa que... Será que eu não ia querer? Será que eu não falaria? Não, e assim, só dele conseguir que o Trump mande que sejam instauradas ações contra o Alexandre de Moraes, investigações e não sei o que, isso é uma puta de uma influência, assim. Agora, você acha que isso fortalece ele de alguma forma? Na sua cabeça, Evandro, o que você acha que a gente pode esperar? Eu acho que fortalece ele... Da eleição presidencial. Você vê ele como uma figura? Não, presidente não. Na ausência do Bolsonaro. Não. Nem como vice, talvez, do Tarcísio? Não. Eu acho que isso não favorece ele como presidente, não. Como presidente, não. E até porque muitos bolsonaristas não gostam dos filhos do Bolsonaro. Tem gente que gosta do Bolsonaro. Então, tipo assim, o Bolsonaro já tem uma rejeição. Tem uma aprovação, que é notória, óbvio. Eu acredito que hoje o número de bolsonaristas raiz é muito maior do que lulista raiz. Até porque o bolsonarismo ele tem uma influência maior nas redes sociais. Querendo ou não, a direita ela consegue ser mais objetiva e cética. Por isso que a direita ela consegue ganhar o espaço na rede social. Eu digo por mim, vamos lá. Eu estou lutando contra vários escândalos de corrupção que está tendo e tudo mais. A gente não vai aprofundar nisso porque não é o tema. Mas se eu não tivesse a minha rede social para eu poder, tá aqui o documento, olha, é assim, pra olha, mostrar, gente, aonde que isso ia estar sendo falado. Aí todo mundo, o menino tá vendo, ele tá certo, olha lá, ele realmente, olha, é verdade mesmo. E se eu não tivesse a rede social? Eu ia ser um doido, eu ia ser um mimado, um riquinho, menino lá, não tem nada não, fazendo não fala nada, gritando lá e xingando os outros, não sei o que, e não sei o que mais. Só que quando tu tem uma rede social que te dá voz, e as pessoas conseguem, olha aqui, olha, o que você está falando é verdade. Entendeu? Bacana, olha, realmente ele está provando aqui a existência. Então, a direita, ela consegue engajar muito, porque ela, de certa forma, ela consegue ter mais embasamento técnico, porque a direita é mais objetiva. Assim, Bruno, como a gente está falando, não estou falando de extrema direita, de direita, eu estou falando de ideologias, eu estou falando nas pautas econômicas, nas pautas macroeconômicas. A direita, ela obviamente, se ela parar para te ensinar, é uma coisa que é óbvia. Só que o óbvio, ele precisa ser explicado. Então, o que eu falo, assim, dessa questão toda, aí voltando à questão do Eduardo, eu não acho que isso favorece ele para um cargo de presidente da República. Porque eu acho que esse movimento que ele está fazendo agrada um nicho. Aí tu vai entender o que eu quero falar. Um nicho. Esse nicho, ele é bom para quem? Para deputado, para vereador, para senador, entendeu? Não para governador. Não, para governador talvez. Dependendo do estado onde tu vá, sim. Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Paraná. Esses estados tu consegue. Para um país como o Brasil, tu agrada o nicho, tu deixa desagrada muita gente. Então, o que acontece? Nesse caso, se ele vier como vice, eu acho um tiro no pé o Tarcísio e o Eduardo. Porque eu acho que talvez o Tarcísio ele já é uma pessoa de direita. Se as pessoas não enxergarem ele como uma pessoa de direita, o Eduardo vai bem. Porque vai puxar o sobrenome Bolsonaro, o bolsonarismo. Só que eu acho que o próprio Tarcísio já puxa o bolsonarismo. Eu também acho que puxa. Eu já acho que já puxa o bolsonarismo. Não sei se é que a gente já vem desse viés assim, mas no meu entendimento, o Tarcísio é cria do Bolsonaro. Isso. A projeção dele vem do Bolsonaro. Assim, o que acontece? Os extremos, o Eduardo, ele não tá agradando nada mais, nada menos do que a galera que já ia votar no Eduardo. E no Bolsonaro. E talvez até desagradando alguns. Para alguém que vai querer vir a um cargo legislador, tu ganha como bancada da bala, bancada do boi, bancada da direita. Eu sou da galera do PCC, eu sou da galera da droga, eu não sei quem... LGBTQI+. Então, tipo assim, essas bandeiras tu consegue se eleger, porque tu vai ter um nicho ali e tu não precisa ser o mais votado. Tu precisa ter uma parcela grande da população que vai votar em ti. Isso agrada, só que eu acho que isso ele já tem. Então esse movimento, eu acho que não dá uma notoriedade maior para ele vir para um cargo de presidente. E o que você acha que... Você acredita ainda num cenário do Bolsonaro elegível e ele encabeçando a chapa, ou você acha que isso já está descartado? Na sua opinião, fala de opinião. Eu falo assim, cara, eu acho muito difícil ele vir. E aí, quem que você vislumbra como uma chapa para compor? Eu gostaria muito que fosse o Tarcísio. Não, sim, Tarcísio encabeçando. Eu colocaria talvez algum articulador ali por trás. Mas eu acho que o Tarcísio já só que ele não é tanto. Mas que não fosse tão alinhado à direita para poder trazer uma outra parcela? Não. Aí eu já pensaria muito bem que fosse alguém que fosse cumpridor de palavra, que não tivesse uma chance de me trair também. Me falaram um nome essa semana que eu não tinha pensado ainda e eu acho muito pouco provável. Aldo Rebelo. Cara, o Aldo é um cara bom, mas assim, talvez um cara como Ciro Gomes agradaria mais, porque tem uma galera mais que gosta dele. Olha que economicamente falando, ele é muito ruim. Ele é muito inteligente, mas economicamente falando ele é ruim. Só que ele é tão bom no debate que eu acho que ele fez aqueles cursos com vendedor de rede lá no Ceará. Que tipo assim, ele enfeita tanto o negócio aqui. Ele coloca tanta palavra difícil. Tanta coisa que eu sei que tudo que ele está falando economicamente é errado. Só que eu não consigo desfazer o que ele está falando. Eu ainda vou perder um debate mesmo estando certo. Porque ele é muito bom no debate. Não, mas ele não vai participar do debate, mas se ele tiver um vice ativo, ele tem uma oratória boa. E é nítido que ele tem uma oratória boa. Só que eu acho que ele já é muito esquerda. Então talvez teria que ser alguém de centro. Eu veria alguém de centro, ou alguém de uma mulher, ou um nordestino, uma nordestina. Porque tem que pensar nisso. Tem que se pensar nisso. Você falou mulher, eu lembrei aqui que, cara, eu tenho um medo tão grande de ser a Michelle, porque você vai continuar numa situação ruim de não ter um Tarcísio. O meu medo é a direita. Por exemplo, o meu medo é o Bolsonaro, na hora que tiver a certeza que não é ele virar e falar assim, não, é a Michelle. E não virar e falar, é o Tarcísio. Porque uma pessoa que nunca foi... Mas eu acho que a Michelle é difícil. Uma pessoa que nunca foi síndica de um prédio, você colocar ela... Assim, a Michelle, eu não vou ser injusto, eu falo assim, ela foi uma das... assim... Tirando a Ruth Cardoso, que foi uma excelente primeira-dama que a gente teve, que fez um papel de primeira-dama, que antigamente tinha aquela questão de primeira-dama, ser uma pessoa se preocupar com... Como é que fala? Questão social. Social, exato. E ela fez esse papel, a Ruth Cardoso. A Michelle também fez. Ela foi muito boa como primeira-dama, ela se portava bem, ela fazia aquele papel dela lá. Mas como primeira-dama, eu tô falando como primeira-dama. Não é um cargo executivo, primeira-dama é um cargo muito mais... representativo. E é importante, sim. É importante. Eu tenho vídeos com a minha esposa que as pessoas gostam de eu citar com a minha esposa. E eu sou um vereador, mas
Mas tem gente que comenta, pô, é tão legal quando tu anda com a tua esposa, que ela tá ali contigo. Porque as pessoas gostam daquela figura dali, da mulher que tá junto. A pessoa quer se ver representado. Isso. Né? Então, se ela se identifica com isso, com família, com casamento, com filhos... E ela fez bem esse papel, ao contrário da Janja, que não faz nem um pouco bem. Nossa. Não sabe nem se portar. Mas aí que entra, a gente não pode confundir as coisas. Eu concordo com o que tu falaste. Pô, a gente vai botar a nação na mão de alguém que nunca foi nada em termos de cargos executivos, legislativos ou políticos. Ah, mas ela era primeira-dama. Pô, mas primeira-dama. Se você perguntar para minha esposa, ela entende de política, se envolve na política? Sim, mas não tanto quando alguém que está ali na política. Quanto alguém que precise fazer política. Então, assim, é diferente. É diferente. Ela me ajuda na política, principalmente nesse papel social que ela gosta de cachorro, gosta de cuidar de pessoas, de ajudar. Mas é diferente. É um papel diferente. E assim, por exemplo, o Tarcísio. Cara, o Tarcísio... se ele saísse de ser um ministro para ser um presidente, eu ia falar, pô, tá errado, cara. O cara nunca teve nada. Mas o Tarcísio tem o maior estado do Brasil na mão, pô. E tá se saindo bem pra caramba. Ele já teve uma prova ali, porque o estado de São Paulo é responsável... O PIB de São Paulo é maior do que o da Argentina inteira. Então, pô, e olha lá o estado de São Paulo. Vai lá ver a aprovação do Tarcísio em São Paulo. Então ele se comprovou já. O Zema já se comprovou lá em Minas. O Zema talvez seria um cara bom para estar com o Tarcísio. Para compor uma chapa? Eu acho que seria um cara bom, porque ele é uma figura diferente do Tarcísio na oratória. São de direita, ambos são. Não acho que o Zema é bom para encabeçar uma campanha, porque ele não vende a figura do herói. E ele é fraco em Minas. Ele é fraco em Minas no sentido de... É diferente do Tarcísio em São Paulo, de você pegar um paulista e o cara falar assim, nossa, mas o Tarcísio aqui mas ele ganhou muito bem, pô. Cara, mas as pessoas que você conversa em Minas Gerais, sabe esse lance, a figura do herói, isso que você falou tudo. A gente olhar pro Tarcísio e ver força, ver aquela coisa assim. É isso. O mineiro não é aquela coisa que, nossa, o Zema, rapaz, não tem. Não, porque ele tem aquele jeito mineirês dele. E olha que ele é mais agressivo, às vezes, nos discursos do que o Tarcísio. Só que é aquele jeito mineiro mesmo. Tarcísio perdeu, acho que 15 quilos, cara. Tarsilo, eu li que ele, pensando na possível corrida presidencial, foi atrás de entrar em forma, eliminou já 15 quilos. Mas isso eu falo que, na verdade, essa figura do herói é importante. Tanto que a gente vê nos cenários legislativos que tem inúmeros parlamentares que tu fala, pô, o cara é bom. Vou dar um exemplo aqui, falar nomes. O Zé Naldo, ele foi um excelente deputado para Paragominas, para o estado do Pará. Quando ele sentou na cadeira executiva, ele não foi um bom executivo. Lá em Belém, até que Belém é uma cidade difícil, né? Mas é porque, assim, o cargo executivo, ele necessita de uma figura de pulso firme. Ele precisa disso. E isso tu enxergas. Eu não posso me botar nesse papel, mas por que muita gente comenta comigo assim, às vezes? Pô, Evandro, tu tem um papel bom para ser um dia prefeito, não sei o que, tu quer? Eu falei, não, eu acho que se a cidade quiser, não quero nem entrar nesse mérito. Mas muito pelo que vem da gente, da essência, de tu ter uma figura mais firme, de um discurso mais acirrado. Isso é um discurso muito mais um discurso de um prefeito do que de um parlamentar. Porque geralmente o parlamentar ele é um pouco mais azeitado, ele tem que, entendeu? Tem que ser uma figura mais de confronto. Eu me lembro uma vez que acho que foi o... Eu sempre confundo os nomes. É aquele ministro que fala... Tem um sotaque, não é o Fux. Ele tem uma fala toda melosa. Barroso. Gilmar Melo. Barroso, não, Gilmar Mendes. Não, antes do Gilmar Mendes. O Carequinha. Qual que era parente do Collor? Tá. Acho que é parente do Collor. Quem que era parente do Collor? Não, eu sei qual é que tu tá falando. Eu acho que é um que é o... Joaquim de Melo. Isso. De ele Mello, mesmo. Eu sei. Ele falou uma vez assim, o Joaquim Barbosa foi lá, arregaçou com tudo lá na sessão, ele pegou e falou assim, Vossa Excelência soa como metal entre cristais. E aqui precisaria soar como algodão. Então, tipo assim, o que ele estava dizendo ali, cara, beleza, você não está errado no que você falou, só que você está igual metal no meio de cristal, você vai chegar quebrando tudo. E naquele contexto, ele precisaria soar como algodão, evitar que os cristais se quebrassem. Num parlamento ali, uma figura no legislativo ali, talvez uma hora ou outra. Agora... No executivo, não. No executivo você tem que ter uma postura mais... Não sei se eu posso usar essa palavra, mais bélica mesmo. Você tem que ir pro confronto. Você tem que estar...
até pra quem te olhar e falar assim, peraí, se eu tiver na briga, eu quero que quem me defende. Não, e você tem que ter um trato muito grande, claro, pra você não romper pontos e tudo, mas você precisa ter pulso firme. Para as pessoas te respeitarem. Porque, por exemplo, tu não vai estar em secretaria, em ministério toda vez. Dando ministério, subindo as instâncias. Né? Aqui na cidade, secretarias, vai para ministérios, governo estadual, secretarias de novo. Mas assim, tu não vai estar lá toda vez. Mas vamos lá. Para um secretário, para um ministro fazer o que tu queres, e tu é um executor, né? Tu é um prefeito, um presidente, um governador. E aquele cara, ele precisa te respeitar, não é temer só, te respeitar. Saber com que ele tá lidando. Então, assim, tu não vai estar fiscalizando, mas o cara vai falar, não, pô, eu vou fazer aqui direito, o cara pede, a gente tem que fazer um negócio aqui correto, porque se o cara pegar lá, meu irmão, aí já sabe. Agora, se tu for um cara todo, aí o cara, não, é isso aí, a gente faz, se pegar, pegou, e aí a gente resolve depois. Então, tu precisas, porque é o teu nome, porque é a tua cidade, e a população, de maneira geral, ela gosta de enxergar nisso. Ela vê naquele cara que tá lá, o prefeito, ou o governador, um cara que vai defender ele, pô. E o cara vai me defender, pô. Ele não pode ser um cara que é pacífico. Porque isso não dá aquela... É o que eu falo, vamos lá, o exemplo. Ele assim. pode ser neutro. Não é nem questão de ser pacífico, é neutro, ver a coisa errada acontecendo e nos posicionar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de duas mulheres que eu falo que de uma maneira muito boa fazem esse papel de... Aí pode entrar no mérito da questão ideológica. Eu gosto das duas, né? Uma já se foi, mas foi uma excelente política. São três, na verdade. Uma é menos agressiva, mas ela colocava respeito. A Meloni, que é a primeira-ministra da Itália, é uma mulher muito dura, incisiva, que tem aquele discurso... É um discurso forte. Vê se a outra você falar que eu tô pensando. E a outra é a Margaret Thatcher, que ela que tem um discurso... Tinha um discurso muito forte, parecido com o da Meloni. Achei que você ia falar da Angela Merkel. Aí a Angela Merkel era a terceira que eu ia falar que era menos. Eu ia falar, porque eu ia falar das duas mais extremas, um pouco mais... Merkel era mais polida, né? A Merkel era mais polida, mas ela era muito respeitada. Muito respeitada. De uma maneira diferente da Margaret Thatcher e da Meloni. Tanto a Margaret Thatcher quanto a Meloni, elas têm um discurso muito parecido. São mulheres fortes, que fazem um discurso incisivo e impõem respeito pelas suas falas, batem de frente ideologicamente, impõem as suas convicções. A Angela Merkel, ela era uma pessoa de direita, ela é de um partido de direita, que é um partido conservador de direita da Alemanha, só que ela não era esse discurso, só que ela era uma mulher respeitada. Ela colocava esse respeito. Então, assim, quando a gente fala também disso, até incluir essas mulheres, porque aqui no Brasil a gente não tem essa figura, né? A gente não tem essa figura de uma mulher. Então eu citei outras de fora. E as que começaram a surgir ali nas eleições, principalmente a Tronia, que achava ela sempre achei ela meio louca, mas a outra lá que virou ministra. Ela tenta, né? Ela tenta ser dura, mas ela passa o papel de maluca, né? Isso. Ela passa o papel de maluca. E tu não pode não passar. Dá, não, chega tu tem que ser uma pessoa firme, mas não ser maluca. E como é que a outra que virou ministra, que era candidata? A Tebet. Nossa, ali pra mim foi uma das maiores decepções da eleição presidencial. Porque a Tereza Cristina eu acho uma excelente política, só que ela não é dura, ela não é ela é muito educada, uma mulher muito polida. Mas ela é uma excelente... Assim, se for me falar hoje de uma figura feminina que tu admira no cenário político, eu falaria da Tereza Cristina, que é uma mulher que foi uma excelente ministra da agricultura que a gente teve, só que ela não é um perfil político, mas tá aí, ela poderia ser uma vice do Tarcísio, é uma figura feminina, que eu até falei na época que ela poderia ser uma vice pro Bolsonaro. Eu falava que a Tereza Cristina... Que pra mim foi outro erro absurdo na época, cara. O cara que é o que eu falo, vamos lá, um cenário, Prefeitura de Paragominas, vamos supor. Aí se ponho, agora, no atual cenário, se põe eu e o Feliciano. Eu e o Feliciano, praticamente, a gente tem políticas diferentes. Tem políticas diferentes em alguns aspectos. Só que a gente também tem muitas políticas em conjunto. Então, tipo, muitas ideologias parecidas. Conversam com uma mesma parcela de público. As classes são as mesmas. Então, pô, você vai fazer uma chapa, vamos supor, eu tô só botando um cenário hipotético, botando um cenário daqui. Mas você vai fazer uma chapa, eu e um Feliciano da vida, que são dois homens, jovens, de direita, que levantam a bandeira do agro, é muito parecido. Então, tipo, tu vai estar agradando quase o mesmo escopo. Então, tu tem que ter muita certeza da tua chapa, se tu for fazer uma chapa pura. O Bolsonaro, ele fez praticamente isso. Ele e botou um militar. Então, quem era que aquele cara agregou?
Ninguém. O Braga Neto não agredou ninguém. Então, não, pô, eu sou fraco no... Por exemplo, vamos botar eu no cenário. O voto do Evandro feminino, vamos supor que fosse. O feminino tá fraco, com a classe mais baixa tá... Não sei. Aí tu tentar botar algum vice pra... Não pra ludibriar ninguém, mas pra dar voz. Pra trazer essa parcela, exatamente. Pra dar voz pra aquelas pessoas, porque querendo ou não, eles vão se sentir representados. Então, aí tu vai estar fazendo o jogo certo. Por exemplo, o Tarcísio. O Tarcísio tá fraco no Nordeste, não tem ninguém no Nordeste, não tem... Pô, ali a parcela ainda tá forte. Põe alguém do Nordeste. Cara, você falou em põe alguém do Nordeste, vamos trazer pro Norte. Eu acho que o Alder Rebelo é do Nordeste, né? Ele é nordestino? Ele é. E aí, essa semana, outra coisa que eu vi que eu quase caí pra trás. Que estão costurando uma possível aliança de uma chapa Tarcísio Helder. Eu vi isso também. Você viu isso também? Só que isso fica mais no campo da especulação. Porque... Na prática, você acha meio impossível? Não acho impossível. Eu acho que, na verdade, o Helder é um cara pragmático nesse sentido. Acho que o Tarcísio, uma pessoa de centro-direita, ele não teria problema numa aliança. É difícil largar o Lula, porque o Lula já deu muita coisa pro Helder, né? Pra família Barbalho como um toda. O Jader Filho é ministro do Helder. Do Lula. Desculpa. O Jader Filho é ministro do Lula, o Ministério das Cidades é um ministério importante pra caramba. Ele vai vir para candidato agora a deputado. Ele conseguiu fazer bem o nome dele como ministro, tá entregando uma série de casas agora e tudo mais. E assim, o ministério dele tem recursos. São poucos ministérios hoje ali no governo federal que tem recursos e o do Jader Filho é um deles. E aí eu não vou entrar no mérito da questão ideológica, porque eu não acho que eles pensam tanto em ideologia também, não. Acho que eles são muito... Eu acho que eles pensam neles. Eu acho que eles pensam muito na questão típico MDBista. Os MDBistas, eles são assim, eles não têm ideologia. Eu nunca vi um discurso do Helder comunista. Tu já viu um discurso dele comunista? Ele não gosta do MST, por exemplo. Uma grande parcela da polícia militar gosta dele, porque ele agradou muitos policiais militares. Então, geralmente, a esquerda não é assim. Se tu for pegar o mandato dele pros empresários, não foi ruim. Ele nunca teve um discurso contra empresário, ele nunca teve essas bandeiras. O MDB, na essência dele, é o que a gente acabou de falar. Ele é muito menos ideológico. E assim, o Helder é muito ligado ao Michel Temer. Então, o que acontece? Essa questão do Helder com o Tarcísio, não acho que é uma aliança improvável. Eu acho que o que se levantou lá foi porque o MDB está costurando uma federação. O Michel Temer está fazendo isso, o Helder também participou disso, se eu não me engano, eu acho que ele foi conversar com o Hugo Mota, se eu não estou enganado, uma época, sobre essa questão de federar o MDB e o republicano. Aí se pensou que se o Tarcísio viesse para presidente, ele viria pelo MDB junto com o republicano. E aí o Helder apoiaria o Tarcísio porque o MDB apoiaria o Tarcísio. E o Helder é muito fiel ao MDB. Muito fiel ao MDB. Ele não largaria o MDB. Eles amam aquele partido ali. Se a gente for pegar as famílias grandes ali da política, Calheiros, Jucá, Sarney, todo esse pessoal, eles nunca largaram o MDB. Eles sempre foram MDB e estão lá até hoje. E a família Barbalho é uma dessas. Então, eles têm um amor por esse partido. Então, se o MDB se filiasse ao Republicanos, tanto que, um exemplo disso, o Helder foi apoiar o Lula quando a Tebet não foi mais candidata, apesar da Tebet ser uma candidata coadjuvante. Mas até o segundo turno, que foi quando ele vestiu a camisa do Lula mesmo e tudo mais, ele não levantou a bandeira do Lula. Ele tinha levantado, não, eu sou Tebet. Aí o pessoal do MDB também, não, Tebet. Ele trouxe até a Tebet aqui no Pará e tudo mais. Então, o que se pensou na época, o que se levantou não foi que eles estavam costurando os dois, que eles tinham conversado e tudo mais. Era que era uma federação do Republicanos com o MDB. E aí ele teria que apoiar porque o MDB estaria ali. E eu não acho que ele teria problema em apoiar, porque volto a falar, o Tarcísio é um cara que ele agrada vários escopos. Ele também agrada centro-direita. Por isso que eu falo que ele é um candidato que seria um bom candidato, porque eles tentaram... A outra eleição foi 2 extremos, né? Foi 2 extremos. Extrema esquerda, extrema direita e tudo mais. Só que se venderam que só o Bolsonaro era extremista. União do Brasil contra... União não sei o que mais. Que é pela democracia, não sei o que.
Então tentaram vender e venderam o Bolsonaro como extremo e o Lulinha paz e amor, o Lulinha que quer todo mundo junto, o Geraldo Alckmin ali e tudo mais. Se o Tarcísio viesse, isso mudaria o cenário. Porque o Tarcísio seria esse cara que era contra o extremismo. O extremismo seria o lado de lá só. Então, já se ventilou o Ciro Gomes apoiar o Tarcísio. Sem ter que ser vice, só apoiar mesmo. Porque o Ciro Gomes, ele odeia o PT. O Ciro Gomes não tem coragem de apoiar o Bolsonaro, mas ele odeia, nitidamente eu vejo que ele odeia muito mais o PT do que ele odeia o Bolsonaro. Mas na última, no final das contas, ele ainda ficou do lado do Lula. Ficou porque ele foi obrigado, mas tu vê que ele aceitou de goela abaixo. Eu nunca esqueço de um debate que o Ciro tava no Lula, só no Lula, pá. Aí o Bolsonaro vai lá e pá, tá o Ciro. Aí o Ciro até faz assim... Não entendi. Pô, tô batendo só no Lula, cara. Aí eu lembro. Aí todo mundo ficou assim, pô, também não tô entendendo, pô. Porque, tipo assim, era pra te deixar, porque o Ciro Gomes é muito melhor no debate pra poder bater, muito. Assim. Fala com mais causa, bate no ponto certo e tudo mais. Mas eu vejo nesse cenário, como a gente já falado, eu vejo que uma candidatura do Tarcísio colocaria a direita contra o extremismo. Eles não conseguiriam colocar a gente do lado oposto. Eu tenho a mesma impressão, mas eu tenho o receio de que, cara, se o Bolsonaro não conscientizar de fazer isso muito rapidamente, a gente corre alguns riscos seríssimos, como, por exemplo, não dá tempo de emplacar ninguém e o Tarcísio vir sem força, ou o Tarcísio cumprir a palavra dele próprio e, se não for indicado pelo Bolsonaro, ou não for abençoado pelo Bolsonaro, ele não ir. Mas eu acho que ele faz isso. Eu tenho esse receio. Fiquei até chateado com esse negócio do... Até o Flávio Bolsonaro ficou contra o irmão dele, né? A favor do Tarcísio. Pô, Para, porque não tem... Claro, esse cara é muito ego. E o Tarcísio sempre respeitou. Mas o Bolsonaro não bateu nele. Não. O Bolsonaro falou que ligou e que resolveu e que apaziguou os dois. Mas tem que ser, pô. Mas o meu receio é justamente esse. Eu fiquei muito chateado. Eu falei, cara, o Tarcísio foi um cara que sempre demonstrou gratidão pelo Bolsonaro, um dos poucos, porque muitos viraram as costas. O Tarcísio, se ele fosse um ingrato, ele já poderia ter virado as costas. E já tá se lançando sozinho. Exato, ele poderia. Assim, só que ele não tem isso. Sabe o que é o mais complicado disso tudo? Uma coisa é a gente discutir política através daquilo que a gente acredita que conhece, do que a gente lê, do que a gente estuda e das nossas opiniões. Outra coisa é a gente discutir política com medo. E hoje eu estou discutindo política com você com medo de um cenário futuro. Hoje vendo tudo que está acontecendo, hoje meus clientes... Eu dei uma reviravolta na minha advocacia. Né? Eu cheguei aqui advogando para a empresa e hoje eu advogo para o produtor rural. E, cara, a situação dos produtores tá num nível... Crítico. Absurdamente crítico, a economia do país. Outro dia eu levantei cedo, eu discutindo lá no grupo da OAB, uma pessoa elogiando, falando merda acerca do tarifaço. Aí o cara começou a discutir, eu falei, cara, será mesmo que esse cara pensa isso? Ele acredita que isso que é certo? Eu falei, doutor, o senhor está me perguntando isso aqui de forma séria, porque se for a gente não tem o que discutir. E aí eu fui chateado na padaria, peguei um café. A Ana falou, Bruno, busca um café que eu esqueci de comprar. Aí fui naquela padaria ali perto de casa. Cara, na hora que eu peguei o café, quanto é? A mulher falou assim, R$19,90. Um pacotinho de café. E eu comprei esse mesmo pacote de café há 2 anos atrás, lá no Biase, lá no Vitor, por R$6,90 numa promoção. Cara, em 24 meses ele tá 3 vezes mais caro. Só que é um detalhe, eu não parei de tomar café. Graças a Deus, eu tenho condições de pagar R$20 no café. Mas tem gente que parou. Como teve gente que não consegue pagar R$40, R$50 na carne, R$30 na cartela do ovo. Então nós somos de uma realidade que nós não temos esse problema. A gente vai olhar e vai falar assim, caraca, muito caro o café, mas vai comprar. Isso quando olhar o preço. Mas tem gente que não... Se você tivesse pegado outras coisas além do café, tu nem ia saber. Eu não tinha olhado. Né? Outro dia eu falei pra Ana, caramba, quando foi que a gente... E não tô rico não, nossa, longe disso. Eu tô falando no seguinte sentido. Eu falei, tu vai pela média, falei, quando foi que eu parei de olhar o preço? De passar a compra e... É porque vai pela média, eu falo assim, eu vou comprar umas coisas no supermercado, vai dar tantos reais. Só que assim, cara, nós estamos em um momento onde que, cara, se Deus que livre e guarde, se o Lula ganhar de novo, se o Bolsonaro não falar assim, cara, não tem como ser eu tenho que indicar o Tarcísio, não pode ser Michele, não pode ser meu filho, não pode ser o outro, tem que ser Tarcísio, vamos ser inteligentes, vamos articular um nome, nós vamos jogar no colo do safado, do atual presidente, mais 4 anos. E aí... E tem um produtor que ele fala assim, colega nosso, né, seu vizinho lá de prédio.
ali no seu estabelecimento. E ele fala assim, cara, a gente não aguenta mais 4 anos, o Brasil não aguenta, ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E antes isso era uma falácia, hoje não, hoje é real, o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. E muito da possível não queda dele passa por uma sobriedade que hoje eu acho que o Bolsonaro não tem. Eu oro para que ele tenha, porque senão nós estamos ferrados aí. Vão ser mais 4 anos de esquerda. Eu falo que, na verdade, assim, o fato do Lula não ser o favorito nas eleições já dá uma melhora na expectativa de tudo. Tipo, por exemplo, vem um Tarcísio e ele começa a estar na frente nas pesquisas, a gente vai ter uma melhora do Brasil antes dele cair. Antes dele cair. Já. Ontem mesmo a bolsa despencou uma hora assim, eu falei, o que aconteceu? Um candlezão pra baixo assim, eu falei, rapaz, o que foi que aconteceu? Eu fui olhar a notícia e tal, aí uma notícia que o Alexandre de Moraes tinha notificado o Tarcísio por uma questão da minuta do golpe e tal, não sei o que, mas... Aí eu falei, puta que pariu. Aí o que a bolsa entendeu? Só que depois voltou, tal. Aí a bolsa pensou assim, cara, lá vai, eles vão pra cima do Tarcísio. Se sai o Tarcísio, a bolsa começou uma hora a tradar Tarcísio, que chama tradar Tarcísio, é começar um cenário Tarcísio. Um centro-direita, mas o mais provável que estava sendo o nome é girando em torno do Tarcísio. Quando colocaram isso, aí deu uma correção, tipo, uma queda na bolsa. Então, tu já vê que assim, a expectativa. Então, por exemplo, num caso de se concretizar um Lula como um favorito, a gente já vai começar a sofrer antes. O Brasil hoje não está pior porque o Lula aumentou um pouco a... Pesquisa é difícil falar, mas... que tinha aumentado um pouco a popularidade dele agora, por causa desse negócio... Acho que nem deu tempo, mas vamos lá. Quando começou a popularidade do Lula cair, o macro do Brasil, juros, dólar e etc., começou a melhorar. Futuro, dólar, juros futuro, dólar e a bolsa como um todo, pelo cenário do Lula não ser um possível presidente daqui, ou um candidato, que falaram, se for contra o Tarcísio, o Lula nem vem, vai botar o Haddad. Se for uma disputa eleitoral contra Haddad e Tarcísio, a gente já melhora 200%. O simples cenário eleitoral diferente já muda. Porque, e outra, a gente vai ter um cenário muito menos idiota. Digamos assim, eu ficava triste em ver os debates presidenciais. Nossa. Então, quando eu olho... Se tu for botar o cara... Tipo, o Haddad, economicamente, ele é burro, sim. Mas ele é um cara educado, pelo menos. É um cara educado. Ele sabe conversar. Sabe conversar. E até eu fiquei num hotel lá em Brasília e ele tava lá. Eu fui malhar de madrugada, ele tava lá. Aí ele até puxou um assunto comigo. Você é da onde? Tá? Eu falei, vereador em Paragominas. Aí qual é o partido? E conversou de boa. E eu falei, pô, é difícil, né? Eu sei que o trabalho dele tá uma merda. Mas o cara foi muito educado, assim. Aí eu falei, pô, até quando eu for falar mal desse cara agora, eu vou ter pena de falar mal dele, que o cara é educado, pô. Aí eu fiquei assim, só que assim... tu via que dentro do escopo do PT, ele não é um cara querido, o Haddad, porque ele dialoga com a direita, ele muitas vezes tentou, ele não tem força para isso, não tem força, nem pulso, nem inteligência suficiente, mas ele tentou intervir pela Faria Lima, pelo mercado, pelos banqueiros, ele sentou para conversar. Mas não é a linha deles. Não, né? Ele não consegue, mas assim, quando tu olhava o debate do Haddad contra o Tarcísio, cara, era muito melhor. Claro que o Tarcísio humilhava o Haddad praticamente, assim. Mas não humilhava no sentido de querer humilhar, mas ele era muito superior ao Haddad. Só que era um debate muito mais educado, pô. Eles colocavam pautas mesmo. Eles jogavam o jogo um pouco melhor. Então, segurança, falava de segurança. Não era tipo assim, tu é isso. O que você fez? Você tinha que estar preso. Não, não era falado disso. Ninguém chamou ninguém de poste. Tipo, o Tarcísio não falou, tem um poste. O Lula que tá... Não, ninguém foi pra essa baixaria. Nem o Tarcísio, nem o Haddad. Então foi um debate realmente que dava gosto de ver, como já tivemos no passado, que antigamente, seja ideologicamente falando ou não, mas os debates políticos eles eram melhores do que estão sendo. Era muito. Então, assim, eu falo que num cenário de Haddad versus Tarcísio, ora a Deus que o Tarcísio ganhe, o Haddad é muito fraco, provavelmente o Tarcísio ganharia, mas a gente já teria um 100% de melhora. 100% de melhora. Tô pedindo aqui minha produção para trazer uma surpresa aqui e já encaminhando para o nosso final,
Evandro, te agradecer, né? Te agradecer pela sua presença aí, pelo seu tempo, né? Eu queria ter te trazido para a gente poder falar sobre as polêmicas que estão girando aí em torno da cidade, das questões sobre corrupção. E aí veio essa pauta do Trump e eu falei, eu desconheço alguém que tenha esse conhecimento ali de geopolítica e que é tão antenado para a gente poder falar, falar nesse aspecto. E de política, como as corrupções não vão parar, a gente pode falar qualquer hora. Espero. Provavelmente não vão mesmo. Não. Então, a gente consegue te trazer num outro momento para falar disso. Tem uma lembrancinha aqui do Pensa. Você já tem uma, né? Porque é a primeira vez que você vê. Eu vou te entregar. Mas essa é diferente da que eu tenho. Pra você poder virar aí pra ver a surpresa aí. Obrigado. Fizemos o time fez essa caricatura. Ficou parecido. E assim, cara, nossa, fico feliz da gente poder ter esse bate-papo aqui, falar o que a gente pensa, trocar essa ideia aí acerca dessa situação, desses impactos. Né? No final, tudo que a gente quer é que a situação melhore. Enfim, obrigado. O microfone é seu para você agradecer, falar o que você quiser, fica à vontade. Eu quero agradecer, Bruno, mais uma vez, né, o espaço que você cede, o trabalho que você vem fazendo em Paragominas. Quero agradecer a todos que estão escutando a gente também e espero voltar mais vezes. Espero que a gente sempre venha aqui para esclarecer para a sociedade. Toda vez é assunto polêmico, mas se não for, né, ninguém assiste. Se não for polêmica, não dá ibope. Mas agradeço, eu acho que esse debate a gente enriquece. Também eu sempre falo que a gente precisa muitas vezes, quando vai escutar, deixa a torcida de lado, deixa, eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, tenta escutar o que a gente realmente está falando, o conteúdo daqui. Quando eu vou fazer meus vídeos lá no meu Instagram, eu sempre falo, gente, não é eu que estou falando, não é nada de ideologia, vou só descer fatos aqui. Aí quando tem um comentário ideológico, eu falo, olha, você reparou que eu não estou falando ideologicamente, eu estou falando de macroeconomia e tudo mais. Aí quebra, né? Para sair daquele assunto chato, porque esquerda, fica aquela... direita, vermelho, torcida, verde, aí fica a torcida organizada. E a gente sai um pouco disso, tenta captar aqui o que a gente passou e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. E espero ter contribuído com o podcast e também com conhecimento de geral. Com certeza contribuiu. Tenho certeza que quem assistir, quem ouvir no Spotify, no carro ali, vai sair enriquecido com mais assuntos. Obrigado mesmo, viu? Valeu. A gente volta numa próxima oportunidade para falar mais sobre outros assuntos, que é sempre boa a sua presença aqui. E esse foi o episódio de número 43 do Pensa Podcast. Se você gosta desses assuntos, você nos ajuda divulgando, compartilhando com quem você também sabe que gosta de política, de economia, de agro, de cinema, de tudo que a gente fala aqui, porque é um podcast multitemático. Então segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, tudo @PensaPodcast. As redes sociais do Evandro também vão ficar aqui na descrição para você entrar em contato, falar com ele quando você quiser. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá!